Ilá, 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 Ilá. Isla. Ilá. Ilá. Ilá Podcast. Sejam todas, todos e todes bem-vindos ao primeiro episódio do Ilá Podcast, o podcast do Projeto Quilombolar Permanecer Negro na Universidade, do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Flávio Gabriel e comigo neste encontro eu converso com Andy Monroy. Andy Monroy Osório tem nacionalidade cabo-verdiana, reside em Fortaleza, CE, há 16 anos, é músico, multi-instrumentalista, DJ e ativista de causas sociais. É formado em Comunicação Social pela UFC, mestre em História e Letras pela UES e doutorando em História Social pela UFC. Faz pesquisas sobre representações de raça e gênero na mídia, ensino de História da África e movimentos anticoloniais. Membro do Grupo de Estudos Caldeirão, Confluências Anticoloniais na UFC, e do Grupo de Estudos sobre Discurso, Identidade, Raça e Gênero, pela UES. Prazer, Andy, bem-vindo ao podcast Ilá. Oi, gente, bom dia. Grato pelo convite. Acho que vai ser uma conversa muito rica, muito bonita. Bom, Andy, para te receber, eu queria saber, assim, né, logo de início, um pouco sobre a tua trajetória acadêmica. Qual foi o ponto que te impulsionou nessa aproximação da temática étnico-racial dentro do audiovisual? Então, gente, eu devo começar a responder essa pergunta dizendo como é que eu vim parar aqui, né? Como é que eu vim para o Brasil, assim. Então, eu vim num processo de intercâmbio, né? Eu vim para estudar. Esse programa que eu participei é para fazer o curso todo, né? Então, eu já sabia que ia ficar aqui pelo menos uns 5 anos, assim. E de início, algumas coisas durante, né, no curso de comunicação, indo para as aulas de comunicação, uma das coisas que me chamou a atenção era a ausência de autores negros na bibliografia do curso de comunicação. Para não ser injusto, eu devo dizer que eu li um autor negro só, que era o Stuart Hall, foi o Stuart Hall. Né? Foi o único autor negro que eu li durante o curso todo. E, assim, isso dentro da academia. Fora da academia, também algo me fez querer voltar minha atenção, minha energia, meu foco para a temática étnico-racial. Porque é um ponto que eu sempre digo, né? Eu me descobri negro aqui no Brasil, né? É uma questão de entendimento como corpo político, né? Assim, então, em Cabo Verde, eu sabia qual era a minha tonalidade de pele, mas aqui no Brasil, essa tonalidade de pele tem outras implicações, né? Não é só a cor. A cor carrega uma série de questões que eu vim descobrir aqui, né? E como é que aparece essa questão do audiovisual para mim? Eu sempre gostei de novelas. Ainda gosto, né? Com todos os seus problemas, mas eu gosto de novelas. Da trama e tal. E aí, em Cabo Verde, antes de vir para cá, meses antes, meu pai, ele ficava apontando, assim. Na verdade, acho que ele estava um pouco incomodado com minha vinda para o Brasil, enfim, o receio de ir para cá. Então, ele constantemente ficava pontuando essa coisa do racismo. Ele falou assim, olha a telenovela brasileira, onde é que estão os negros? Quais são os papéis dos negros? Ele falava isso constantemente, né? E quando eu cheguei, eu me deparei com de fato, assim, entendendo que o Brasil é um país que tem mais de 50% da população negra,
onde é que estavam essas pessoas, né? Na universidade, na minha turma de comunicação, tinha eu e mais um rapaz negro. E, enfim, então essas pessoas estavam onde, né? E assim também, nas telenovelas também parecia isso, assim, os negros tinham umas aparições muito, assim, rápidas, ou quando tinham os papéis sempre secundários, nunca de protagonistas. E quando havia algum tipo de protagonismo, esse personagem geralmente carregado de estereótipos, né? Reforçando todos os estereótipos que, enfim, foram construídos ao longo da história desse país sobre a população negra. Então, sempre muito complicado, assim. E assim eu comecei a querer saber mais, né? A tentar entender tanto da história do Brasil, né? E também entender como é que era a construção desse, enfim, das telenovelas, do cinema brasileiro, onde é que apareciam essas pessoas negras, por que apareciam daquela forma. E também o curso me ajudava a perceber outros lugares, né? Assim, as próprias propagandas, né? Você também tem lá formas, né, de reproduzir estereótipos em capas de revista, né? Anúncios impressos, né? Então, eu vi isso em todo lugar. E aí, constantemente, eu fazia questionamentos para mim mesmo e para os colegas, né? E alguns momentos para alguns professores. Então, foi mais ou menos dessa forma, né? Mas muito disso, assim, esse movimento que eu faço foi muito impactado pela minha relação também com a sociedade, né? Quando eu começo a passar por situações de racismo, isso vai me motivando de alguma forma, né, a compreender por que eu era tratado dessa maneira e onde é que isso começa, né, assim, então. A gente tem uma noção básica da história do Brasil, mas algo que eu devo destacar é que lá em Cabo Verde e outros países africanos passa a novela brasileira, né? Então a visão que a gente tem no Brasil, infelizmente, passa muito pelo que as novelas também passam. E as novelas não são fiéis, né? Nesse sentido, ao que significa esse país, né? Nesse sentido da demografia, né? Você tem uma população negra majoritária, mas nas novelas elas não aparecem. Então, são várias questões que me levam a esse lugar. Mas já de Cabo Verde, já isso desperta. E isso é uma realidade para todos os cabo-verdianos. A gente vem com a visão muito pelo que acontece nas telenovelas. Bom, Mandy, tu já introduziu ali um pouco, né, dessa questão das representações das imagens, das identidades negras dentro do audiovisual. E eu queria saber, assim, dentro da tua análise, do teu estudo, como é que você vê essas evoluções, o desafio dos artistas negros e negras atualmente dentro do audiovisual? Então, assim, a gente pode pensar que no momento que a gente começa a ter presença de pessoas negras em materiais, em produções de audiovisual, a gente tenta fazer uma análise de como é que elas são representadas para a gente perceber essa evolução, né? Porque minimamente, na verdade, timidamente, você tem um aumento, né, nos últimos anos de pessoas negras aparecendo nessas produções de audiovisual, tanto independentes, né, como outras produções assim mais de mainstream, né, assim, você vai perceber isso a nível global, né, mas ainda é possível também perceber que a forma como são representadas ainda são muito problemáticas, né. Eu pesquisei sobre masculinidades negras, né, num filme do Jordan Peele, o filme chama Corra, né, o Get Out,
é um filme que é dirigido por um diretor negro. E aí ele traz um olhar muito crítico sobre como é o corpo negro, como ele é representado, né? E então, assim, a gente percebe que se a produção, a direção, roteiro é feito por pessoas negras, você começa a perceber um personagem construído assim, sem esses estereótipos, né? O que a gente vê, por exemplo, no filme, na verdade, ele está fazendo uma crítica, né? Que a intenção do Jordan Peele no filme é provocar uma crítica, né? Então, os estereótipos estão ali, mas nesse sentido da crítica, de a gente tentar pensar isso. Mas tem outros filmes que ele vai e coloca pessoas negras protagonizando, e estão ali, assim, pessoas comuns, né? Que essa é a questão. Porque, às vezes, quando eu falo sobre quebrar esses estereótipos, alguém, às vezes, pergunta, mas não pode personagem negro ser bandido? Pode. O problema é sempre o personagem negro ser bandido, o personagem negro ser agressivo, o personagem negro ser submisso. É uma forma, né, de representação que está no nosso imaginário, né? Então, quando a gente percebe um personagem que ele foge, ele rompe com esse senso comum, a gente às vezes até estranha, né? Dá um estranhamento. Eu posso trazer outro exemplo do filme de super-heróis Pantera Negra, que causou assim, um alvoroço muito grande. Por quê? Porque tinha protagonistas negros, porque quase todo elenco era formado por gente negra. E o diretor, Ryan Coogler, também um homem negro. Mas tem outras questões que eu sempre tento trazer, né? Que tem o Pantera Negra como um personagem que tem uma história não carregada, sem traumas, né? Uma história que é marcada por coisas, eu diria, positivas, no sentido de que ele vem de uma família. Na história do Pantera Negra, ele vai perder o pai em algum momento, e isso aparece num dos filmes dessa sequência da Marvel. Mas assim, o que acontece é que ele tem uma relação boa com o pai, ele tem uma relação boa com a mãe, ele tem uma relação boa com a irmã, ele é um cara tranquilo, né? A construção desse personagem, ela é muito bem feita, e ela rompe com essa ideia que costuma aparecer, né, para personagens negros super-heróis, assim, que geralmente são marcados por vários traumas, são personagens muito complicados. Eu posso citar aqui o exemplo de Blade, né, que foi protagonizado por Wesley Snipes, que é um personagem que, enfim, é um vampiro, mas que ele perde a mãe quando ele nasce. A mãe morre justamente por ele ser um vampiro. Então isso causa uma questão para a mãe dela aí, a mãe dele, desculpa, que ele nasce e a mãe morre, né? Então ele já é marcado por esse trauma. O pai não sabe quem é. E são esses critérios, né, que costumam aparecer, que são colocados para personagens negros em qualquer filme, em qualquer produção, às vezes cinematográfica. Personagens negros são assim, eles caem de paraquedas, né? Eles nunca têm, às vezes, uma história comum aos outros personagens. Às vezes não tem nenhuma história, né? Eles só estão ali, não sabe como foi parar ali, mas estão ali. E então o filme Pantera Negra, voltando ao filme, ele rompe muito com essas construções, esses estereótipos, né? Que são racistas, né? A gente tem que pontuar isso. E o filme todo causa esse impacto porque nós nos identificamos com várias coisas, né? O filme Pantera Negra consegue trazer
algo que talvez muita gente durante a sua vida não conseguiu perceber, não conseguiu se colocar assim, na ideia de ter uma referência, né? Acho que o que o filme Pantera Negra traz principalmente é isso, uma afro-referência, né? Como as pessoas têm dito ultimamente. Isso em vários sentidos, né? Desde um diretor até protagonistas negros no filme. Você tem uma questão histórica, é o que eu estava lembrando, é que o filme todo, a construção da questão estética tem como referência povos africanos, né? As guerreiras do filme, elas são inspiradas nas guerreiras de Daomé, né? Então, você tem vários ainda que o filme é uma ficção, óbvio, mas ele não foi criado sem pensar nessas referências, né, do continente africano. Então, acho que por isso que o filme é tão bonito, assim, né, de assistir, ainda com aquelas cenas de luta e tudo mais, mas tem outras coisas muito bonitas que aparecem no filme, né, em relação com a natureza. Tem muitos elementos, essa questão com ancestralidade, que ele vai se comunicar com o pai, né, e acho que isso é que cria uma sensação de você se sentir fazendo parte de algo. Ainda que pessoas, por exemplo, em vários lugares do mundo que nunca tenham pisado no continente africano, mas que se sentiram fazendo parte daquilo, assim. E aí, só para a gente retomar o ponto principal na questão, é que assim, essa evolução, ela acontece ainda de maneira muito tímida. O nosso desafio hoje é conseguir fazer uma produção no meio audiovisual que consiga romper com essa narrativa, né? A gente tem conseguido fazer alguma coisa? Eu digo que sim, mas eu percebo que ainda há uma dificuldade da gente, por exemplo, conseguir produzir ainda nossos próprios filmes, né? No sentido de ter estrutura, né? Fazer filme, fazer novela, tudo que envolve audiovisual é caro, né? Isso aí é um fato. Hoje, óbvio que a gente consegue fazer algumas coisas com celular, um celularzinho bom, já dá para fazer fotos massa, já dá para fazer um videozinho massa. Tem um pessoal trabalhando dessa maneira também, então tem sido possível, mas eu gosto de pensar que para a gente impactar as pessoas, aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas, a sociedade em geral, a gente precisa também colocar isso em evidência, assim, né? A gente espera, né, que em algum momento a TV, que é pública, que deveria atender aos anseios da sociedade, os apelos da sociedade, poderia pensar nisso, assim. Você vai ter agora o mês da consciência negra, vamos ver qual vai ser a programação, por exemplo, da TV Globo, que é o que grande parte da população brasileira assiste, né? Então, eu não sei, geralmente eu não espero nada, às vezes, tão, assim, positivo, né? Às vezes pega um filme ou outro. Ano passado eu lembro que até passaram Pantera Negra, acho que passaram Corra, mas e o debate, né? Que eu acho que é importante fazer. E assim, você está tendo também uma questão de passar filmes que não são brasileiros. Aí qual é a minha sensação, gente? É que desde que eu cheguei aqui, quando é para a gente apontar para questões que acontecem fora do país, por exemplo, ou ocorre um caso de racismo fora do país, a postura da mídia, da grande mídia brasileira, é assim, condenar de uma forma muito rigorosa, sabe? E passam aquelas imagens constantemente e tal. Ok, vamos, por exemplo, trazer o caso mais recente do jogador Vini Júnior na Espanha. A TV Globo e outros canais daqui estavam passando sempre. Massa, importante, tem que falar assim. Mas quando acontecem coisas aqui no Brasil, é minimizado de alguma forma. Então, não há o debate, né? Não há a problematização
E isso, para mim, empobrece muito o que a gente está tentando construir, né? O que hoje, acho que o desafio é maior romper, né, com a construção desses personagens, né, esses papéis que são atribuídos às pessoas negras. Acho que a gente precisa fazer isso. A gente precisa provocar mais debates, porque se a gente também está querendo construir papéis que rompam com esses estereótipos, a sociedade, por exemplo, que vai consumir essas produções de audiovisual, elas precisam estar minimamente preparadas, né? Porque às vezes você vai e coloca um tema assim, um filme, enfim, qualquer coisa, uma propaganda que está questionando, ou um filme que está provocando reflexões, mas se a sociedade não estiver preparada, não consegue alcançar isso. E eu falo isso porque a gente carece desse debate, assim, fora, né, desse meio. Quem está fazendo o debate dentro da academia, quem faz essas discussões dentro do mundo do cinema, já estão muito bem, às vezes, preparados, né? Eu conheço cineastas negros que estão fazendo trabalhos ótimos, mas como é que acontece esse diálogo com a sociedade? Então, acho que é uma coisa que precisa estar avançando conjuntamente, né? Hoje, eu percebo que a sociedade tem se informado um pouco mais por conta das redes sociais. Há um interesse, assim, né? Eu falo de quase 16 anos de Brasil. Então, eu percebo que as pessoas estão sabendo um pouco mais, mas ainda temos muito caminho pela frente. Então, o desafio, ele também passa por esse caminho, né? De fazer essa comunicação também com a sociedade, né? Tendo em vista tudo isso que você comentou, eu acho que uma das questões que a gente pode apontar e que atravessa ali toda a história do cinema, na verdade, seria o blackface. A gente tem exemplos como O Nascimento de uma Nação, de 1915, e até filmes mais recentes, como O Preço da Coragem, de 2007. E eu queria te perguntar, como é que você acha, como é que você vê, né, que essa estratégia perpetua uma cadeia de exclusão e estigmatização dos corpos negros dentro do cinema? Olha, essa questão é boa, e porque o filme, né, que vai impulsionar toda a construção de estereótipos da população negra é esse, né, O Nascimento de uma Nação. E a partir dele muitas coisas são construídas, né, muitos papéis de personagens negros são construídos a partir dele. O filme também tem um outro papel fundamental, que é algo que a gente precisa fazer nas discussões sobre raça. O filme ele está fazendo um apelo, né? Acho que há um apelo à defesa, né, da raça ariana, né? Ou a defesa da própria supremacia branca. Então, por que eu digo isso? Assim, você tem uma naturalização do que é a Ku Klux Klan, né? Você tem uma naturalização da violência perpetuada sobre a população negra, e aparece um estereótipo clássico, né, do homem negro, né, do homem negro violador, estuprador. No livro da Angela Davis, Mulheres da Raça e Classe, você vai ter um capítulo só sobre isso, né? Sobre esse mito do homem negro violador. E então, assim, O Nascimento de uma Nação, ele é um filme que é elogiado pela questão técnica, porque foi inovador, né? Então, colocaram uma grana para fazer o filme, e aí saiu um filme construído, tecnicamente muito bem construído, né? Movimentação de câmeras, os quadros que aparecem, enfim, inovador, ok. Mas a mensagem, a proposta, ela é extremamente racista, né? E assim, a gente pode fazer um salto, né, cronológico de 100 anos, e
E como é que a gente explica, né, essa ausência? Gente, eu posso trazer vários filmes. Esse filme O Preço da Coragem, eu acho que eu assisti faz muito tempo, assim, né, com a Angelina Jolie e tal. Mas a gente pode ver outros filmes também que fizeram sucesso e que você fica se perguntando por que não tem pessoas negras, ou quando tem, por que estão nesses papéis. Você tem um anime muito famoso, um anime japonês chamado Ghost in the Shell, que é o anime que vai inspirar as irmãs Wachowski a fazer Matrix, né? E Matrix é um filme que tem um protagonista, um homem branco, com, um fenótipo caucasiano, né? Que tem uma companheira, uma namorada, enfim, uma relação com outra personagem, que é uma mulher também caucasiana. E você tem um terceiro personagem que está ali para acompanhar, dar conselho, mas que ele é adorador do personagem protagonista, o Neo, que é o Morpheus, né? Que é um homem negro. Mas o filme, gente, é inspirado num anime japonês. E por que os personagens principais não são asiáticos, ou pelo menos um fenótipo asiático ou japonês mesmo? Não acontece isso. Na sequência, né, nos 3 filmes do Matrix, vai aparecer um personagem ou outro, né, com traços do fenótipo asiático, mas ela não ocorre na relação direta com a origem, né, de onde foi criado o anime, né? E isso aparece, gente, em várias outras situações. Eu tenho feito ainda de maneira muito tímida uma pesquisa nesse sentido, né? Branquitude, Hollywood e essa temática do ciborgue, né, do mundo pós-apocalíptico, né? Então tem vários filmes que você vai perceber que o mundo está prestes a acabar. Quem que vai salvar esse mundo é o homem branco, cis hétero, geralmente é ele. Você tem Blade Runner, por exemplo, né, que fizeram um remake, mas na década de 80 era o protagonista era o Harrison Ford. E aí depois que fazem um remake é o Ryan Gosling, outro homem branco. Então, gente, por quê? Por que colocar esse homem branco sempre nesse lugar do protagonismo, mas assim, do salvador, gente? E eu acho que o cinema, ele reforça o que a política da supremacia branca vai defender, ou defende, né? Tem um autor chamado Charles Mills, um dia desses traduziram o livro dele para o português, O Contrato Racial. É ótimo. Na verdade, não é ótimo, é um livro que tem que ser lido. E ele vai falar um pouco, né, do que seria a supremacia branca. Supremacia branca é a gente viver, por exemplo, sobre os moldes comportamentais que o Ocidente diz que deve ser, né? Se você não é um homem branco cis hétero, burguês, de mais de 1,80 m e europeu, né? Você não faz parte, né? Você não pertence a esse grupo de homens, você não é homem. Isso em pesquisas sobre masculinidades você encontra, né? Que o critério para ser homem tem que ser esse. Então, quem está fora disso, ele é outra coisa, ele é inferior. Então, nesse caso, seriam essas masculinidades subalternizadas. Eu estou trazendo tudo isso, gente, porque quando a gente pensa na estratégia, na manutenção da supremacia branca, é também colocar essas políticas no audiovisual, no cinema. Então, como é que pode, né, de 1915 até hoje, 2023, ainda você ter esse homem negro colocado ali no centro, né? A autora Cida Bento, que acho que vocês devem conhecer, você da psicologia, ela vai
falar disso, né? Que o homem branco se coloca como ser universal. Então, eu sempre digo que se um dia aparecerem alienígenas aqui, chegaram na Terra, e falar, eu queria falar com algum de vocês. O homem branco seria o primeiro a levantar a mão e falar, não, deixa que eu falo, que eu represento aqui todo mundo. E isso é traduzido, né, nessas produções cinematográficas. Então, a supremacia branca é isso, gente. É constantemente aplicar esses conceitos, né, do que é pensar, né, do que é agir, do que é ser, né? Então, e aí, com relação a isso, a gente pode pensar que desde o período da colonização, desde a expansão colonial, né, desde da missão, entre aspas, civilizadora, né, é que eles impõem essa forma de viver, de ser. E eles com certeza assim, não estão pensando em modificar a proposta, né, de manter esse status, né. Então, assim, o que eu penso é que é uma política muito rígida com relação a isso. O homem branco ele não consegue, talvez, pensar a sua assim, colocada, por exemplo, na periferia, né? No sentido de que ele sempre quer estar no centro, né? Eu acho que é muito isso, gente. Assim, eu estou tentando falar de uma maneira mais tranquila possível, porque acho que é uma pergunta que envolve coisas, sabe? Mas é isso. A estratégia é justamente essa, manter a política da supremacia branca. Eu recomendo demais, gente, esse texto do Charles Mills e os textos da Aparecida Bento, todos, o Pacto da Branquitude, né? Que acho que também recente também, mas muito importante para compreender tudo isso que eu falei. Bom, Andy, acredito que você falou um pouco ali sobre a questão do whitewashing, né, já dentro dessa pergunta, de um modo mais internacional e histórico. E eu queria saber, dentro das produções nacionais, a gente tem, por exemplo, aqui, né, A Cabana do Pai Tomás, de 69, que tem o personagem Sérgio Cardoso, e A Escravizaura, de 76, que é a protagonista, interpretada pela Lucélia Santos. De que maneira você vê o whitewashing dentro do audiovisual brasileiro e como ele se reproduziu, ou ainda se reproduz, trazendo estigmas dentro das novelas brasileiras? Boa, essa questão é muito boa. Nos diálogos que a gente fez anteriormente, a gente estava falando do blackface, né? Algo protagonizado por atores brancos, né, em filmes. E aí, da mesma forma, você vai ter o whitewashing também protagonizado por pessoas brancas. E é o que acontece, assim, que eu acho que é interessante pensar na Cabana do Pai Tomás. Você tem um homem branco tentando imitar um homem negro, né, ou pelo menos, enfim, fenotipicamente, né, maquiado e tudo mais. E nesse processo eles tentam alargar o nariz dele e chegava até a colocar algumas coisas na boca para ele ficar como se aumentasse o volume do rosto, né? Então eles estão colocando características que supostamente seriam de pessoas negras, né? E aí um dado interessante é que sempre há o discurso de que se estão fazendo isso é porque não tinha pessoas negras para interpretar, né, para fazer esse papel. E a gente, né, deve saber, ou pelo menos deveria saber, que Abdias Nascimento funda o Teatro Experimental Negro em 1944, né? Então, assim, atores negros tinha. Então, esse discurso de que não tinha, não cabe, né? E enfim, é recorrente falar isso. Eu me lembro quando o Banco Caixa fez 150 anos, se eu não estiver enganado a data, 150 anos, 2011, eu acho, 2010, 2011. Nesses 150 anos do Banco Caixa,
tem o ator que vai representar o Machado de Assis, é um homem branco, né? E isso pegou mal os movimentos sociais, né? As pessoas que sabem que é Machado de Assis condenam, né, a propaganda. E depois de uma semana, a propaganda já não vai mais ao ar, né? O Banco Caixa pediu desculpas e o que foi que falaram, que alegaram, é que não tinha atores negros que se encaixassem, né, nesse perfil, assim. Então, esse argumento é bastante utilizado, né? Tipo assim, não há atores para fazer o papel porque não há qualidade, né? Parece que eles não são capazes de interpretar, né? Então, dão esses papéis a pessoas brancas. Isso é um problema, né? E na época, foi uma das coisas que me motivou, inclusive, a escrever minha monografia sobre a representação de pessoas negras na publicidade, né? Esse foi o tema da minha monografia. E isso é algo que, imagina, gente, 2011, 2010, 2011, é um dia desses, assim, não está tão distante de hoje, não. E aí isso aparece nacionalmente, mas também vai aparecer internacionalmente de outras maneiras. Eu sei que a gente está falando muito do Brasil agora, mas é porque o que é que ocorre é que nossos, assim, cineastas, nossos roteiristas, eles bebem muito do que é produzido nos Estados Unidos, né? Sempre foi assim. Então, o que a gente estava falando anteriormente, a própria política da supremacia branca, ela vai impondo a sua forma de ser, de estar e de produzir conhecimento, né? E é tudo a partir dessa concepção do que é a própria supremacia branca, né? Então, gente, não é à toa que vai aparecer em filmes, em produções nacionais, essa mesma interpretação, né, de mundo. E aí você tem a novela Escrava Isaura, né, de 78. Em 78 já você tem um outro momento histórico no Brasil, você tem um momento que tem ainda atrizes, né, que poderiam interpretar a novela, mas qual a necessidade, né, de você colocar pessoas brancas, assim? Gente, é manutenção da imagem, assim, você está tentando atender também um público, um desejo de um público. Porque vamos imaginar, né, assim, pessoas negras protagonizando, pessoas negras como papéis principais. Isso causa um estranhamento. Tem pessoas que não vão achar agradável, assim. A grande questão, inclusive teve um publicitário que falou isso, que eu estou tentando lembrar o nome dele, que ele disse que pessoas negras não vendem, assim, a imagem de pessoas negras não vendem. Então, você tem uma personagem como a Escrava Isaura, uma mulher branca, que se chorar vai causar uma comoção grande, gente, de uma maneira muito particular, que isso não vai ocorrer se uma mulher negra está fazendo a mesma cena, se vai chorar, não tem esse mesmo apelo, né? As lágrimas brancas, a lágrima de uma mulher branca, gente, tem esse peso. À medida que eu vou pesquisando sobre masculinidades negras, historicamente, muitos homens negros foram mortos porque uma mulher branca disse que se sentiu ameaçada por isso, né? Teve um rapaz, o Emmett Till, na década de 60, que ele teria assoviado. Até hoje, nem isso se comprovou. Uma mulher branca disse que o Emmett Till, um menino de 15 anos, assoviou para ela. Aí, homens brancos vão lá e, enfim, matam aquele menino de uma maneira brutal. E aí, isso vai trazer uma outra questão. Gente, eu acabo falando
muitos assuntos, porque sempre um está conectado com o outro, mas, assim, eu acho que é importante colocar esses pontos, né? Por que você coloca essa personagem, uma mulher branca ali? Porque tem esse apelo emotivo muito forte. E nessas histórias, né, de homens negros que perderam suas vidas por culpa de uma lágrima branca, uma denúncia de uma pessoa branca, uma mulher branca, ocorre porque o homem branco ele acha que ele é dono, né, da mulher branca, e então o seu inimigo direto seria o homem negro, ou pelo menos os homens não brancos. Então, entendendo nesses códigos patriarcalistas, né, e masculinistas, se a mulher branca se sente ameaçada, ele precisa agir. Então nisso, gente, foram mais de 4.500 linchamentos, assim, né, de homens negros nos Estados Unidos. E aí, gente, então, eu acho que, voltando aqui à nossa discussão hoje, você precisa fazer um apelo, né, emocional. Então, a escolha de personagens brancos, pessoas brancas, para interpretar, inclusive, pessoas negras, tem muito a ver com isso, né? É a imagem que vai vender. E aí você entende isso e você também se pergunta, mas por que essa cena não poderia ter sido interpretada por uma pessoa negra? O que falta, né, nisso? Então, são vários aspectos, mas eu acho que principalmente isso, assim, uma imagem branca, gente, consegue atrair, consegue trazer. Esses dias rolou algumas discussões sobre artistas, né? Tem uma cantora, eu acho massa o som dela, mas as pessoas começaram a questionar, que é a Marina Sena, né? Falaram assim, ela é boa, mas tem várias outras mulheres negras que cantam muito bem, que, enfim, tem um trabalho ótimo, mas não conseguem ter a mesma projeção. E a gente traz esse debate racial. Eu sei que isso já é um mundo artístico e tudo mais, mas, gente, a gente pode olhar isso em outros lugares. A Cláudia Leite, Ivete Sangalo e a Daniela Mercury, por exemplo, tem muito mais projeção que a própria Margareth Menezes, que está mais tempo cantando e que, enfim, canta pra caramba. Eu sou músico também, então eu devo dizer que a Margareth Menezes canta muito, mas ela não consegue a mesma projeção. Enfim, então isso tem a ver com o que a gente está discutindo de alguma forma. E aí, Andy, você traz, né, dentro da sua fala, e a gente conversou muito aqui sobre a questão, esses elementos racistas que se mantêm, que são históricos dentro do audiovisual, mas, por outro lado, você também estuda outros filmes, como Corra, de 2017, escrito e dirigido por Jordan Peele, um filme que eu pessoalmente adoro. E eu queria te perguntar, como é que essa reflexão de autores, né, de diretores negros, que, por exemplo, esse filme propõe enquanto identidade das pessoas negras, especialmente enquanto também o papel do homem ali, do homem negro, como é que isso, né, esse cinema negro pode nos ajudar a superar o racismo no cinema em escala global? Gente, eu sou suspeito para falar do filme Corra, né? Assim, é um filme que eu assisti várias vezes e que sempre que eu assisto me provoca outras novas reflexões, né? Eu acho que isso é até o propósito da arte, né? A arte como um todo, toda arte, ela induz, tem esse apelo provocativo, né? E reflexivo. E aí eu posso dizer o seguinte, que o Jordan Peele, ele é inovador em trazer um gênero que até então não estava muito bem definido, né? Que algumas pessoas, pesquisadores, estão chamando de terror racial. Acho que tem uma autora que acho que precisa ser lida, chamada Ronnie Coleman, que ela tem um livro sobre, acho que o nome do livro é Horror Negro, né? Assim, que ela vai analisar historicamente como é que as pessoas negras aparecem em filmes com essa temática, né? De horror, de terror e tal. Então, Ronnie Coleman, importantíssimo. O que é que a gente pode pensar também conjuntamente? É que filmes com
protagonistas negros e negras tem sido feito já há alguns anos. Assim, você pode pegar como referência o Spike Lee, quando ele vai fazer, por exemplo, o filme Malcolm X, interpretado por Denzel Washington, ele coloca em evidência a história de um homem negro assim que foi muito... Ele foi mal compreendido por algumas pessoas, mas por outro não. A gente entendeu a mensagem de Malcolm X. Mas colocar isso num filme foi um risco muito alto. Tanto que ele disse que ele não estava conseguindo ter a grana para fazer o filme. Foi pedindo mesmo emprestado com uma galera. A Ofra, por exemplo, ajudou. Enfim, gente com grana na época, década de 80, foi ali dando uma força para ele conseguir concluir o filme, né? E eu acho que é importante também ressaltar que uma das pessoas que escreve um dos primeiros roteiros para o filme é James Baldwin, né? Um autor negro que acho que precisa ser lido, precisa ser ouvido. Tem vídeos dele falando. Baldwin é excepcional. E aí, então, assim, você tem então, um movimento de pessoas negras já há algum tempo tentando fazer filmes com protagonistas negros. Só que Jordan Peele, quando ele aparece com o filme Corra, em algum momento ele até vai falar, ele fala, eu só vou fazer filmes com pessoas negras protagonizando. Isso causou um mal-estar, né? Ele disse, eu não consigo ver outras pessoas protagonizando os meus filmes. Mas ele verbalizou isso e causa um mal-estar. Mas, historicamente, no cinema, dirigido por homens brancos, por exemplo, sempre foi assim, só não é dito, né, às vezes. Um homem branco, ele às vezes não vai falar, eu só vou fazer filmes com brancos protagonizando. Ele não fala isso, mas isso acontece, né? Então, a pessoa negra, quando verbaliza essas coisas, sempre vai causar um mal-estar. Então, assim, mas eu acho que o posicionamento dele já é uma forma da gente começar a refletir, né? Por que ele está fazendo isso? Né? Qual a proposta desse cara? Inicialmente, Corra chega para a comunidade negra como uma coisa muito próxima da realidade. Tipo, a gente assiste o filme e começa a entender muita coisa. Eu lembro de ter num antigo lugar que eu trabalhava, pessoas que trabalhavam comigo, 2 mulheres brancas foram para assistir o filme, né? Eu tinha dito que eu gostei muito do filme e tal. Ainda nem era minha pesquisa acadêmica. E aí, as 2 não gostaram do filme, não entenderam nada e não sei o quê. O filme era chato, saí antes de terminar o filme. Eu falei, ok, tudo bem, eu gostei, entendi o filme. Então, acho que uma das primeiras questões que o filme coloca é traduzir uma realidade muito próxima de pessoas negras para as telas de né, as telas de cinema. E aí depois as pessoas brancas começam a entrar na discussão também para entender por que as pessoas negras conseguiam se identificar tanto com o filme, de entender o filme assim logo de cara, né? Então isso são provocações muito importantes, reflexões que saem a partir do Corra são muito interessantes. O filme já, só de ter passado, por exemplo, eu falei, acho que ano passado e ano retrasado, chegou a passar o filme Corra na Globo, e depois eu vi, né, as pessoas comentando nas redes sociais e tudo mais, pessoas que ainda não tinham visto o filme é de 2017, e comentando, e saindo memes, né, já, memes em português já, né, memes do Brasil, fazendo alusão ao filme. Aí eu falei, então as pessoas começaram a entender o filme, né. Mas é isso, eu acho que as provocações, elas acontecem de vários ângulos, mas eu acho que o que a gente precisa fazer, acho que um exercício fundamental é democratizar o debate sobre relações étnico-raciais no cinema, né, de maneira geral, mas no audiovisual. E, assim, as pessoas precisam saber o que está sendo debatido, né?
porque eu acho que é complexo a gente levantar debates muito acadêmicos, ficar só nesse eixo acadêmico, né, dentro da universidade, e a gente entender que quem está consumindo, às vezes, esses filmes, que esse filme vai para o cinema, as pessoas pagam para ir para o cinema, então quem está assistindo esse filme, às vezes, não tem esse debate, né, não sabe o que se trata. Eu lembro, para algumas pessoas, eu tive que explicar mais ou menos o que era ser Natal, o que é que ser Natal significava, né, por que estava isso. Assim, você tem o próprio Jordan Peele, em algum momento, ele vai comentar as cenas do filme, né, a situação, né, do sunken place, né, o lugar do esquecimento, aquele lugar que você está caindo lá, meio que um abismo, né, esse lugar, ele diz que é um lugar que você está ali dentro, perdido, sozinho, solitário, que você grita, né, que ele, nas cenas do filme, Chris tenta gritar, né, e tal, mas a voz dele não sai. E Jordan Peele diz que as pessoas negras estão assim em várias esferas de suas vidas, né? Estão com um grito e ninguém consegue ouvir. Não escuta porque não consegue ouvir ou porque não quer ouvir, né? Então é isso, eu acho que o filme traz muitas provocações. Filmes do Jordan Peele geralmente colocam pessoas negras como protagonistas, acho que isso já é ótimo. Porque desloca, né, esse movimento histórico de pessoas brancas sempre protagonizando todo tipo de filme. Então acho que o filme está fazendo assim, né, cria uma fissura, né, nessa grande estrutura que é a supremacia branca. E acho que é isso, gente. Isso, assim, para nós aqui na escala nacional, a gente toma o Jordan Peele como referência, mas assim como outros cineastas, né, homens e mulheres que estão produzindo coisas muito interessantes no âmbito nacional, né. Eu acho que eu já tinha feito essa recomendação, mas novamente eu vou falar do Joelzito Araújo, né, ou então das pesquisas da autora Janeila Oliveira, que também é cineasta e pesquisa cinema africano, assim. Então ela é uma mulher negra que tem feito esse trabalho muito importante, já fiz curso com ela sobre cinema africano, então assim, tem pessoas que estão fazendo coisas muito importantes, que a gente precisa saber delas, né, quem elas são, assim. Então, acho que é isso, gente, eu acho que toda essa discussão que a gente fez trouxe reflexões muito, muito importantes. Encerramos aqui a nossa conversa com o Andy Monroy. Eu agradeço a sua participação, Andy. E, como é de costume aqui, eu peço que você mande uma mensagem ou dica para os nossos ouvintes. Oi, gente, novamente agradecer ao convite. O tema muito interessante. Dá para a gente fazer tantas análises sobre o que foi falado. O que eu gostaria de pedir é que a gente sempre se mantenha nessa consciência ativa de luta, né, contra todas as formas de opressão. E como dica, por conta do tema, eu recomendo muito o livro do Joelzito Araújo, A Negação do Brasil Negro na Telenovela Brasileira, mas também o documentário que tem o mesmo nome, né, de Joelzito Araújo. Acho que é um cineasta, enfim, um intelectual que a gente precisa conhecer. Esse trabalho que ele faz é muito interessante sobre o negro na telenovela brasileira. Então, quem não conhece, recomendo. Tem no YouTube o documentário. É isso. Grato e vamos à luta. Encerramos aqui a nossa conversa com o Andy Monroy. Agradecemos a sua participação. Para ficar sempre atualizado sobre os nossos debates, acompanhe as nossas redes sociais, Quilombolar UFC no Instagram e no YouTube, e assine o podcast Quilombolar no seu agregador de podcasts. Obrigado por ouvirem e lá!